Olá, seja bem-vindo ao podcast do canal Bandeirante, a história do Brasil narrada como no tempo dos seus avós. Neste, que é o 20º episódio, eu reúno os áudios de 5 vídeos publicados no meu canal do YouTube, e esses áudios vão tratar de 5 personagens dos nossos primeiros tempos, tá? Então, após a vinda do Pedro Álvares Cabral ao Brasil, vai haver aí 2, 3 décadas de intervalo antes que os portugueses efetivamente começassem a colonizar o Brasil através das capitanias hereditárias. Nessas 2 ou 3 décadas, alguns personagens se destacam. E quais são esses personagens que eu vou explicar aqui nesse episódio de hoje? O primeiro é o Caramuru, em seguida Paraguaçu, em seguida João Ramalho, Bartira e Bacharel de Cananéia. Não vou falar nada sobre eles, porque vocês vão encontrar as informações no decorrer do episódio. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, não deixe de se inscrever, curtir o vídeo, comentá-lo, acionar as notificações. Se estiver ouvindo em alguma plataforma de áudio da sua preferência, como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, não deixe de assinar e compartilhar esse conteúdo com amigos, conhecidos e familiares que tenham interesse na história do Brasil. É isso, um abraço e até a próxima. Hoje vamos falar então do mais famoso dos náufragos que viveram aqui no litoral brasileiro no século XVI. Não foi o único, eu ontem até mencionei que eu vou falar de alguns dos mais famosos. Dentre esses, o mais famoso é o que nós vamos falar hoje, o famoso Caramuru. Bem, o nome dele era Diogo Álvares Correia, ele nasceu em Viana do Castelo, no norte de Portugal, no final do século XVI, assim, entre 1475 e 1490, tá? As fontes aí são conflitantes, não se sabe exatamente o ano que ele nasceu. Ele estava navegando, provavelmente, numa embarcação francesa, quando, entre 1508 e 1510, ele naufragou no litoral do atual estado da Bahia. Bem, esse Caramuru é um personagem assim, muito famoso, muito marcante da nossa história. Só para vocês terem uma ideia, todos os navegantes, todos os relatos de viajantes do século XVI, de navios, de exploradores de vários países que passaram pelo litoral brasileiro, falaram desse personagem. Ele naufragou aqui por volta de 1508, 1509 e vai morrer só em 1557, quando ele chegou, não existiam nem as capitanias. Então ele passou todo o período das capitanias e já um pedaço do governo geral. Além disso, vários cronistas do século XVI, XVII, XVIII escreveram sobre ele, sobre a participação dele na nossa história, na formação da Bahia. Então, por exemplo, eu já citei alguns desses aqui lá atrás. Todos esses são cronistas, tá? Alguns são religiosos, jesuítas, outros não. Outros são senhores de engenho, mas enfim. O Gabriel Soares de Souza falou do Caramuru. O Simão de Vasconcelos falou do Caramuru. O Sebastião da Rocha Pita falou do Caramuru. E o mais importante dos que falaram do Caramuru foi o Santa Rita Durão, que escreveu um poema épico inspirado na forma dos Lusíadas, bem longo, cujo personagem principal é o Caramuru. O nome é Caramuru, o nome dessa obra, tá? Bem, então, como foi a história aí do Caramuru? Veja, não sabemos em detalhes, mas depois do seu naufrágio, nas proximidades da foz do Rio Vermelho, ali no Farol da Barra, em Salvador, atualmente, ele foi encontrado pelos Tupinambá, caído no meio dos recifes, das pedras.
E aí tem duas versões. Tem uma versão que hoje já é mais mitológica e tem a versão mais aceitável, que é a seguinte. A primeira é que Caramuru significaria homem do fogo ou filho do trovão. E seria o seguinte, os tupinambás teriam se acercado dele para prendê-lo, devorá-lo, sei lá. E ele teria conseguido salvar no naufrágio um arcabuz, uma espingarda, e teria dado um tiro, matado um pássaro. E aí os índios o teriam reverenciado por causa disso. E por isso não foi devorado e casou com, enfim, e aí se incorporou à sociedade indígena. Mas o mais provável é que ele tenha sido encontrado, talvez por uma moça, enfim, por alguém que não o quis matar, encontrado no meio das pedras, no lugar onde viviam as moreias. E Caramuru seria moreia na língua dos tupis. Moreia é aquele peixe, né, que... Enfim, depois você procura aí moreia, eu não sei dizer nada sobre ele, eu já vi, às vezes encontra aqui morto na praia, mas a moreia é um peixe, assim, uma enguia, um peixe meio comprido, que vive no meio das pedras, e ele foi encontrado no meio das pedras, daí viria o nome Caramuru. Mas o que a gente sabe de fato é que, independente dessa origem aí do nome, ele casou com a filha de um dos líderes da tribo ali dos Tupinambás, um dos principais ali da terra, e o nome dessa moça provavelmente é Paraguaçu, vou falar dela depois, também tem uma história sensacional. E depois de acolhido pelos Tupinambás e casado com a filha de um dos chefes, ele se tornou um grande comerciante ali. Então, naquele período, vários traficantes franceses e espanhóis, principalmente, passavam aqui pelo litoral brasileiro e ele se comunicava muito bem com aqueles homens, fazia comércio de machados, de anzóis, de vinho. E aí ele se tornou muito útil para os Tupinambás e acabou assumindo uma posição de destaque. Isso já seria natural pelo fato dele ser casado com a filha do chefe, né? Mas, além disso, as habilidades que ele apresentava e os lucros que ele trazia, as vantagens que ele trazia para os Tupinambás também fizeram ele crescer entre os índios. Bem, os portugueses vão ter contato com ele, registrado, a gente sabe que o primeiro grupo de portugueses que vai ter contato com ele vai ser os portugueses da expedição do Martim Afonso de Souza, da qual ainda vou falar, e essa expedição chegou ao Brasil, e em 1531 e a expedição do Martim Afonso travou contato com o Caramuru. E aí, desde então, a partir desse encontro, ele se integrou mais com os portugueses. Vai ter aí um encontro dele com o primeiro donatário da capitania da Bahia. Eu não vou falar de tudo isso agora, pessoal, porque quando eu vou falar da capitania da Bahia e do donatário, aí o Caramuru entra na história e eu volto a falar dele. Ele vai também travar relações importantes com Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil. Quando eu chegar lá, então a gente volta a falar do Caramuru, não tem pressa, tá? Mas assim, talvez o fato mais interessante da vida do Caramuru é o seguinte: em 1528, ele viajou junto com a mulher dele, a Paraguaçu, para a França. E lá em Paris, ele teve um casamento cristão, católico, com a Paraguaçu. Essa Paraguaçu assumiu o nome de Catarina. E depois disso, ambos voltam para o Brasil. E não vou falar dela ainda, né? Deveria ser agora o momento de falar dela, mas deixa eu falar amanhã, no vídeo de amanhã eu falo da Paraguaçu, porque ela tem uma história especial à parte. Mas enfim, eles então viveram ainda muito tempo juntos. Ele vai morrer primeiro do que ela, ele vai morrer em 1557, e ela vai assumir uma posição de destaque na sociedade baiana, vai morrer lá na década de 80 do século XVI. Mas enfim, um resuminho rápido aí para vocês saberem quem foi esse Caramuru. E aí a gente já tomou contato com esse primeiro náufrago conhecido
E depois que eu falar da Paraguaçu, eu devo falar de outros, como João Ramalho, por exemplo. Enfim, mas vamos ter paciência que a gente chega lá. Beleza, pessoal? É isso, um abraço para vocês. Vamos dar mais um passo, então. Ontem eu falei do Caramuru, o Diogo Álvares Correia, aquele náufrago português que se envolveu, né? Se tornou parte do grupo dos Tupinambás. Enfim, contei a história dele ontem. E ele se casou com a filha de um Morubixaba, um cacique dos Tupinambás, chamado Taparica. E essa filha do Taparica, ela é conhecida como Paraguaçu, mas em algumas fontes a gente encontra a informação de que esse nome ela assumiu posteriormente, depois que ela foi para a França, se casou com ele, com o Caramuru, e foi batizada com o nome de Catarina. Aí ela voltou para o Brasil e assumiu o nome de Catarina Paraguaçu. Mas em outras fontes ela já aparece desde o início como Paraguaçu. E nessas fontes que dizem que ela adotou esse nome depois do casamento, ali se diz que o nome dela anterior ao casamento era Guaibimpará. Mas enfim, isso é a questão da nomenclatura, não é tão importante. Mas vamos ver um pouco sobre a vida dela, que ela, sim, teve uma passagem marcante, significativa para a história do Brasil, principalmente da Bahia. Bem, então a filha de um Morubixaba tem algumas obrigações. Toda índia, toda filha de um índio, toda mulher índia nova tem uma série de obrigações. Não vamos falar de todas, vamos falar apenas de uma. É a obrigação de casar-se com um estrangeiro, entre aspas, né? Alguém de fora da sua tribo. E alguém que agregue valor para a sua tribo. Então, quando uma índia casa com um guerreiro de outra tribo, por exemplo, e aquele guerreiro passa a integrar a tribo dela, é um acréscimo, agrega valor de força, de trabalho, às vezes agrega valor econômico por alguma atividade que aquele índio desenvolve ou pratica. Tá. Além disso, todas as índias tinham essa função entre os Tupinambá, mas além disso, a filha do cacique do Morubixaba tinha uma função diplomática especial, por ser filha de quem era, e geralmente ela se casava com aquele homem que o pai dela considerasse o mais vantajoso. Provavelmente isso aconteceu no caso da Guaibimpará ou Paraguaçu, e o Taparica viu no Caramuru, no Diogo Correia, uma figura de real valor, de que podia agregar muito para os Tupinambá. Talvez porque o Taparica tenha presenciado o Caramuru negociando com traficantes franceses e espanhóis que sempre estavam visitando a costa do Brasil. De fato, eles dois se unem, o Caramuru e a Paraguaçu. Ela aceitava naturalmente a poligamia, já que era natural entre os Tupinambá a poligamia. Não apenas era aceitada, como era incentivada, era natural para eles. E era uma forma, era uma forma de pertencer à cultura deles. Vamos falar só isso para não alongar muito nesse assunto, que não é o principal. Bem, na cultura dos Tupinambá, a ideia deles é assim: o índio, o homem, ele é passageiro, porque ele vai na mata caçar, ele vai enfrentar os inimigos, então o risco de vida dele é muito maior. E a mulher é a figura permanente, é a figura que é o elo. Então, quando essa prática do homem casar e ir viver na tribo da mulher tem esse sentido, que a mulher fica ali e ela é o que dá sustentação à tribo, ela é o que dá a base, ela é a âncora da sociedade Tupinambá. Tá. Bem, deixa eu ver o que mais que eu posso dizer aqui para eu não me perder em muitos detalhes. Já falei que ele
ontem até eu falei, acho que mencionei agora, né, que ele era muito hábil comerciante, negociador, e isso trouxe muita riqueza para os Tupinambá. E ele se tornou uma figura de destaque, não apenas por ser casado com a filha do chefe, portanto ele mesmo um chefe, mas pela admiração que ele causava nos outros e pelas riquezas que ele trazia para os Tupinambá. Bem, então o tempo passa, ele chegou ali em 1508, entre 1508 e 1510, o Caramuru. É provável que eles tenham se casado, o Caramuru e a Paraguaçu, no século seguinte, na década seguinte. Então ali talvez entre 1512 e 1515, talvez. E quando chega em 1528, eles vão para a França, como eu falei ontem. Lá a Paraguaçu vai ser batizada como cristã, vai receber o nome da sua madrinha, que era a esposa do navegador que tinha levado eles para a França. Ela se chamava Catarina, então ela adota o nome da madrinha, Catarina, e eles voltam para o Brasil. Sim, lá também, além de batizado, eles casaram, né? Então eles casaram como cristãos. E aí aquela ideia da poligamia continua existindo, porque a Paraguaçu, apesar de parecer muito sincera a conversão dela, mantém ainda a tradição dos Tupinambá. Então é bem provável que o Caramuru continuou com aquela relação com outras mulheres, mas aí, na nossa visão, seria mais um concubinato do que poligamia. Bem, em 1530 e pouco, chega na terra o donatário da Bahia, que é o Francisco Pereira Coutinho. Esse Francisco Pereira Coutinho vai ter um conflito com o Caramuru, um desentendimento, vai prendê-lo, e essa parte é bastante lendária, vamos dizer assim. A Paraguaçu, junto com o pai dela, vão levantar os índios contra o Francisco Pereira Coutinho e vão expulsar o donatário, fazendo o rei e os portugueses perceberem que o Caramuru tinha muita força política e militar naquela região. Tanto é que quando em 1549 Dom João III cria o governo geral e vai estabelecer a capital na Bahia, em Salvador, Salvador se torna cidade e se torna capital, ele vai negociar com o Caramuru para que as coisas se assentassem bem, para não ter como antagonista o Caramuru. Que mais? Uma das coisas que eles fizeram para selar esse compromisso do Caramuru com o rei foi que a coroa portuguesa deu vários títulos de nobreza para os filhos do Caramuru e as filhas do Caramuru, muitas delas. Lembrando que ele teve uma prole muito grande. Algumas filhas dele, com a Paraguaçu e com outras mulheres, vão casar-se, né? Vão ser aquelas mulheres já miscigenadas, né? Aliás, aquelas filhas dele miscigenadas de índio com europeu, né? Vão se casar com os portugueses que vêm junto com Tomé de Souza quando da fundação do governo geral. Acho que está um pouco confuso, mas espero que esteja dando para pegar aí. Então tá. Então, em 1557 vai morrer o Caramuru. O Caramuru vai partir e a Catarina Paraguaçu vai herdar grande riqueza e muito poder. E vai se tornar cada vez mais, assim, ela conseguiu assimilar muito bem a cultura ocidental, vamos dizer assim. Então ela entendeu o funcionamento da família entre os portugueses, entre os europeus, entendia dos negócios dos europeus e dos portugueses. E ela vai se tornar uma figura de influência na sociedade baiana, tá? Na sociedade brasileira. Tanto é que ela vai morrer só em 1583 e ela vai ser uma mulher dessas destacadas, uma referência, um expoente da sociedade da época. Ok? Bem, então para terminar, contar uma história muito curiosa, que é a seguinte. A Catarina Paraguaçu, certa vez, teria tido um sonho com uma mulher muito bonita e com um ar assim angelical. E aí, no dia seguinte ao sonho que ela teve, os índios encontraram na praia uma caixa com uma relíquia, provavelmente resultado de algum naufrágio,
e dentro dessa caixa tinha uma figura de Nossa Senhora. E quando a Catarina viu essa figura, ela reconheceu como sendo a mesma figura do sonho. E aí, como sinal de agradecimento por aquela visão, digamos assim, ela manda construir uma igreja e ela vai viver ali com a sua família, nos arredores, no mesmo terreno da igreja que ela mandou construir. Essa igreja, inclusive, vai ser encontrada pelos religiosos quando eles vierem em 1549, pelos jesuítas, em 1549. Inclusive, quando ela morreu, em 1583, ela vai passar essa igreja, a propriedade dessa igreja, para os beneditinos. Tá, beleza? Então acho que é isso, pessoal. Um resuminho curto aí, né? Meio atrapalhado, mas deu para pegar aí uma visão geral da Paraguaçu. Essa aqui é uma mulher aí marcante dos primeiros tempos da história do Brasil. Tá bom? Um abraço. João Ramalho. Esse é o nome do mais famoso náufrago da região mais ao sul do Brasil, né? A gente pode dizer que o Caramuru, na região mais ao norte, é o mais famoso, e o João Ramalho, na região de São Vicente, São Paulo, futuramente. João Ramalho recebeu o título de pai dos mamelucos. Mameluco é aquela mistura de europeu, de branco, com indígena. Pai dos mamelucos é uma expressão que se refere geralmente ao João Ramalho. E também ele é conhecido às vezes como Caramuru do Sul, né? Existe também essa expressão. Ele e o Caramuru têm uma história muito parecida. Então, eu já gravei um vídeo sobre o Caramuru. Quem assistiu vai reconhecer muitas coincidências. Bem, de fato, não se sabe quando nasceu o João Ramalho, tá? Ele é de uma comarca de Viseu, em Portugal, comarca chamada Vouzela. E o que se sabe sobre ele é que entre 1508 e 1512, tá? Os livros mais antigos falam em 1508 ou 1509. Alguns mais recentes já falam em 1512, então deve ter aí alguma divergência documental, talvez, eu estou conjecturando, talvez exista algum documento mais recente, das últimas décadas, que confirmou que ele chegou no Brasil em 1512. Mas, enfim, mais ou menos nessa época, né, na virada da primeira década para a segunda do século XVI, o João Ramalho chegou no Brasil. Alguns alegam que ele foi um degredado, cometeu um crime em Portugal e aí, enfim, acabou sendo deixado por aqui pelas primeiras expedições. Mas essa tese já não é muito aceita e tem a tese de que ele era um náufrago. E navegando por essa região, alguma embarcação naufragou e ele ficou por aqui. Agora, existe uma outra teoria, e dessa eu sei muito pouco, mas essa é uma teoria que, segundo Pedro Calmon, não faz muito sentido. Mas eu não estou batendo martelo, tá? É bom vocês saberem que existe essa hipótese também, que é a de que o João Ramalho teria vindo para o Brasil antes de Pedro Álvares Cabral. Bem, aí, né, tem toda a questão daqueles empreendimentos secretos do Dom Manuel, enfim, mas não precisa entrar em detalhes, basta vocês saberem que existe essa hipótese. Bem, mas o que a gente sabe é o seguinte: em 1532, na famosa expedição do Martim Afonso de Souza, a gente vai falar bastante dela ainda, mas vamos falar dela quando chegar a época. Na famosa expedição do Martim Afonso de Souza, ele encontrou também o João Ramalho. Então, na ilha de São Vicente, né, diz a história, né, assim que ele, quando Martim Afonso de Souza aportou na ilha de São Vicente, onde é ali litoral paulista hoje, ele foi recebido por dois portugueses, o João Ramalho e um outro, que eu esqueci o nome agora. Esse não é tão conhecido assim, não tem tanta informação sobre ele. Alguma coisa Rodrigues, se eu não me engano. E aí o João Ramalho estava ali, perfilado com um exército de 200 índios ao seu serviço, e ele também todo um índio, pintado o corpo. Enfim, ele se indianizou, né? Ele virou um índio praticamente. Provavelmente ele passou por todos os rituais de aceitação entre os tupiniquins.
Inclusive, é muito provável que ele tenha praticado canibalismo, né? E aí, enfim, ele era um índio, mas ele falava português e ele se tornou um aliado muito forte do Martim Afonso de Souza. E durante todo o século XVI, ele vai ser o verdadeiro detentor do poder naquela região, né? O professor Olavo fala muito que poder é a capacidade de você, que a pessoa tem de obrigar o outro a fazer o que ela quer. Então, se eu posso obrigar alguém a fazer o que eu quero mediante a força, mediante qualquer artifício que obrigue o outro a fazer o que eu quero, eu tenho poder. E o João Ramalho realmente detinha poder, né? Ele era um guerreiro muito destacado, que se adaptou muito bem à vida dos tupiniquins, grande reconhecimento dos tupiniquins, era obedecido. Então, sem sombra de dúvidas, foi um grande trunfo do Martim Afonso de Souza se unir, fazer do João Ramalho um aliado. Tá. Bem, o Martim Afonso de Souza o encontrou em 1532 e vai ser com a ajuda do João Ramalho que vai ser fundada a primeira vila do Brasil, que é São Vicente. Essa é a primeira vila do Brasil, litoral paulista. Já falei que ele era um grande guerreiro. Ele se casou com a filha do maior Morubixaba, cacique dos tupiniquins naquela região, que era o Tibiriçá. A moça com quem ele se casou se chamava Bartira. Talvez eu fale dela no próximo vídeo. Bem, auxiliou então ele. Sim. Graças à ajuda dele, os portugueses conseguiram expandir o seu domínio com mais facilidade naquela região. Qual região? A região de São Vicente e a região do Planalto de Piratininga, que depois vai ser onde fica a cidade de São Paulo. Cidade da qual ele com certeza participou da fundação de alguma forma. E eu ainda quero falar também da fundação das principais cidades, então deixa quando chegar lá a gente volta a falar dele nesse aspecto. Ele era capaz de mobilizar grandes exércitos e foi graças a ele, ao conhecimento que ele tinha, ao respeito que ele impunha aos indígenas que lutavam ao seu lado, os tupiniquins no caso, que eles conseguiram vencer outros inimigos, resistir à fúria, à hostilidade de outros inimigos indígenas, como por exemplo os guaianazes e os carijós. Ok. Um outro detalhe importante é o seguinte. Ainda vou dedicar vários vídeos à questão da escravidão dos africanos no Brasil, a chegada, enfim. Mas tem um ponto importante que é o seguinte: no Sul, a escravidão africana vai ser mais, pelo menos no início, ela vai ser mais cara do que no Norte, né? Se você olhar, do litoral africano para o Nordeste brasileiro, é uma distância bem menor do que do litoral africano para o Sudeste. Então, por isso e por outros motivos, a escravização dos indígenas ali na região Sudeste-Sul vai ser mais forte. E o João Ramalho vai ser um instrumento, vai ser muito útil para os portugueses nesse sentido, de contribuir para a escravização de povos, de grupos indígenas que eram inimigos dos portugueses e dos tupiniquins também. Não vamos acreditar naquela historinha muito, muito caricatural, que é aquela de que os portugueses, junto com João Ramalho, escravizaram os índios, genericamente. Não, olha, os tupiniquins tinham guerra com outros povos indígenas. E se por um lado eles não tinham a tendência de escravizar esses inimigos, é porque eles preferiam matá-los, comer a carne deles e pegar as esposas e os filhos. Então, né, não vamos ter essa visão romântica do índio versus europeu, tá? Muito bem. Outro aspecto interessante para destacar é o seguinte: a relação dele com os jesuítas. Os jesuítas chegam na Bahia em 1549 e nessa região de São Vicente eles vão chegar por volta de 1553. E aí tem as figuras, né, proeminentes do Padre Anchieta e do Manuel da Nóbrega. Inclusive, esses dois condenavam muito os pecados do João Ramalho. Ele era casado com uma mulher portuguesa que ele havia abandonado, grávida em Portugal, e aqui é muito provável que além da sua principal esposa, que era Bartira, ele tivesse outras esposas, algumas delas parentes da Bartira, enfim.
Mas, ao mesmo tempo que há registros de críticas veementes do Anchieta e do Manuel da Nóbrega contra o João Ramalho, eles sabiam também que o João Ramalho poderia ser muito útil no processo de evangelização, né? Então, assim, pensa, ele sabia a língua dos indígenas, ele tinha a confiança dos indígenas, ele era praticamente um indígena, né? Ele tinha se tornado um membro da cultura indígena tupiniquim. Então, assim, tinha um respeito. Então, se ele desse algum passo no sentido de contribuir para a evangelização, naturalmente isso seria muito útil para os jesuítas. E os jesuítas sabiam disso. Deixa eu ler para vocês aqui. É uma citação do Pedro Calmon, né? Já falei do Pedro Calmon, né? História do Brasil, Pedro Calmon. Esse é o volume 1 dos 7. Eu procurei aqui, eu tenho as cartas dos jesuítas, né? Publicada em 3 volumes, mas eu não encontrei a carta nesses. Eu não procurei muito, né? Deve estar lá, mas eu não achei. Mas enfim, eu vou ler aqui tirando do Pedro Calmon mesmo. Então aqui, falando sobre o João Ramalho, o Manuel da Nóbrega, numa carta de 31 de agosto de 1553, disse o seguinte, presta atenção. Neste campo está um João Ramalho, o mais antigo homem que está nesta terra. Tem muitos filhos e muito aparentados em todo este sertão. Outro trecho. Este homem, para mais ajuda, é parente do padre Paiva, e cá se conheceram. Um padre que veio com jesuítas e que chegou aqui, encontrou o João Ramalho, começaram a conversar e descobriram que eram parentes em Portugal. Quando veio da terra, que haverá 40 anos e mais, deixou a sua mulher lá, viva, e nunca mais soube dela. Mas que lhe parece que deve ser morta, pois já vão tantos anos. Deseja muito casar-se com a mãe destes seus filhos. Bartira. Já para lá, para Portugal, se escreveu e nunca veio resposta deste seu negócio. Portanto, é necessário que Vossa Reverendíssima, que é o Luís Gonçalves da Câmara, envie logo a Vouzela, terra do padre Mestre Simão, e da parte de Nosso Senhor lhe o requeiro. Porque, se este homem estiver em estado de graça, fará Nosso Senhor por ele muito nesta terra. Ou seja, ele queria, o Manuel da Nóbrega, que o João Ramalho organizasse sua vida, casasse com a Bartira, ou seja, voltasse para o estado de graça, para que ele pudesse contribuir com a evangelização dos indígenas. Naquele estado de pecado mortal, ele não poderia fazer isso. Pois, estando ele em pecado mortal, por sua causa, a sustentou até agora. Tá, enfim. Aí tem uma nota do Pedro Calmon sobre essa carta. Deixa eu ler também, que é interessante. Descoberta essa carta pelo padre Serafim Leite, né, que é um autor que escreveu uma obra sobre os jesuítas. Aí diz assim: a carta citada veio abonar a cópia do testamento de Ramalho, encontrada no arquivo de José Bonifácio, patriarca. Bem, enfim, então, de acordo com essa carta, a gente percebe, para não ficar muito longo, que o Manuel da Nóbrega, os jesuítas em geral, queriam que o João Ramalho se reconciliasse com a igreja e, estando em estado de graça, pudesse contribuir para a evangelização dos indígenas. E, nesse sentido, ele seria muito, muito, muito útil para os jesuítas. Mas havia essa questão, né, da condenação da igreja, representada pelos jesuítas, dos pecados do João Ramalho. Mas aí, enfim, seria aqui um tema para a gente falar muita coisa ainda. Tem outras coisas anotadas, mas o tempo é curto, então já fica aí registrada a figura do João Ramalho, náufrago português. Não se sabe quando nasceu, nem exatamente quando chegou no Brasil, mas um detalhe, em 1580, depois de 1580, há registros dele. Quer ver mais umas coisas interessantes? Só para não registrar também. Em 1562, o Tibiriçá morreu, e é nessa época que há o registro de que o próprio João Ramalho comandou um massacre contra os tupiniquins, rivais do Tibiriçá, que foram massacrados pelo João Ramalho por ordem de quem? Da Câmara da Vila de São Paulo, que já havia sido fundada.
Então, meio que ele foi usado como um exército da vila de São Paulo para combater os tupiniquins, que eram inimigos do Tibiriçá, mas da mesma tribo, né, vamos dizer assim, do mesmo grupo, tupiniquim também. Bem, enfim, a história desse cara é muito curiosa, tem muita coisa interessante, não dá para falar nem metade. Ele adquiriu muito respeito dos donatários, dos capitães, dos governadores gerais, tá? Então ele realmente é uma figura central aí dessa região de São Paulo, São Vicente. Beleza, pessoal? É isso, um abraço. Bartira era o nome da princesa Tupiniquim, filha do Morubixaba chamado Tibiriçá, e ela casou com o João Ramalho. Ela era a principal esposa do náufrago de quem eu falei ontem, o João Ramalho. E hoje eu quero ler para vocês um capítulo do livro História do Brasil para Crianças, do Viriato Corrêa, que é sobre a Bartira. Então vamos lá. O lar de Bartira. É de agora por diante, disse vovô, que vai começar propriamente a história do nosso país. Sim, porque de agora por diante principia a nossa história civilizada. E como devemos começá-la? Pela apresentação de 3 grandes e belas mulheres selvagens, Bartira, Paraguaçu e Maria do Espírito Santo, Arco Verde, as 3 primeiras mães de brasileiros. Nunca ouvi falar nelas, exclamou Neco, arregalando os olhos. Antes do descobrimento, já eu disse a vocês, não havia Brasil. Havia a Pindorama indígena. Não havia brasileiros, havia selvagens. O Brasil começou com a chegada dos civilizados. Os primeiros brasileiros já não são selvagens, são filhos da gente da Europa com a gente da antiga Pindorama. Bartira, Paraguaçu e Maria do Espírito Santo são as primeiras mulheres indígenas que se casam com europeus. São, portanto, as que dão os primeiros filhos civilizados ao país. O povoamento do Brasil começa quase ao mesmo tempo, em 3 lares e com 3 mulheres indígenas. Um lar no sul, outro no meio e outro no norte. A mulher do lar do sul foi Bartira, em São Paulo. A do lar do meio foi Paraguaçu, na Bahia. A do lar do norte, Maria do Espírito Santo, Arco Verde, em Pernambuco. E todas as 3 princesas, os caciques, ou morubixabas, na Pindorama, representavam, como eu já disse a vocês, o papel de reis. Em Paraguaçu, Bartira e Maria do Espírito Santo eram filhas de caciques. Conte-nos a história de cada uma delas, pedi. Ele contou. Descoberta a terra de Vera Cruz, lembrem-se de que foi esse o primeiro nome que se deu a Pindorama, Portugal, preocupado com as riquezas das Índias, não se interessou por nós. Ficou o país inteiramente desprezado. Depois dos descobrimentos de Colombo, de Vasco da Gama e de Cabral, a Europa vivia encantada pelo mar, na esperança de encontrar fortunas misteriosas em países desconhecidos. Os comerciantes, os aventureiros, os piratas armavam navios e iam negociar pelos novos países descobertos. Começaram então as nossas praias a ser visitadas pelos europeus. Os que se dirigiam às Índias afastavam-se propositadamente do caminho e vinham ver como era isto por aqui. Por aquela ocasião, deram-se alguns naufrágios nas nossas águas. Foi com certeza um naufrágio que atirou com o português João Ramalho às costas então desconhecidas de São Paulo, ali nas proximidades da enseada de São Vicente. Não se sabe a data em que o fato se passou, mas devia ter sido poucos anos depois da passagem dos navios de Cabral. João Ramalho devia ser um homem inteligente, com grande jeito para fazer amigos. A verdade é que em pouco tempo conquistou a amizade dos silvícolas daquelas praias. Lá em cima, na serra, no lugar chamado Piratininga, vivia o morubixaba Tibiriçá, chefe de tribo dos Guaianás. Um dia, João Ramalho subiu a serra e chegou à taba do cacique de Piratininga. Tibiriçá fê-lo sentar-se na sua rede
deu-lhe o cachimbo em sinal de amizade e ofereceu-lhe vinhos e frutas, como em toda a Pindorama se costumava fazer com os hóspedes. Aconteceu que quem veio trazer as frutas foi Bartira, a mais linda filha do cacique e a mais bela flor daqueles campos ásperos. O seu próprio nome, Bartira, em tupi, significa flor. O estrangeiro e a princesa olham-se. Ramalho é moço. O olhar daquela selvagem vinha-lhe ferir o coração como se fosse uma flecha. Ela é pura, inocente, amorosa. Aquele homem branco parece-lhe uma criatura celeste. E amam-se e casam, e formam o primeiro lar brasileiro, a primeira família brasileira. A família cresce, multiplica-se, e hoje muita gente ilustre de São Paulo tem nas veias gotas de sangue do náufrago português e da filha de Tibiriçá. Daquele lar erguido nos primeiros dias do Brasil, nasceu a grande raça dos paulistas, a quem o escritor francês mais tarde chamou raça de gigantes. Um dos personagens mais misteriosos, talvez o mais misterioso de todos esses primeiros povoadores, vamos chamar assim, primeiros povoadores do Brasil, é um tal de Bacharel de Cananéia. Quem é esse cara? O nome dele, a gente não sabe. Quando que ele chegou no Brasil, a gente não sabe. Mas ele aparece em vários documentos, em alguns relatos de viagem. O próprio Martim Afonso de Souza teria mantido contato com ele, negócios. Mas ele nunca aparece com o nome original dele, aparece sempre com essa expressão, Bacharel de Cananéia. Tá, então a primeira coisa é a seguinte, esse nome Bacharel de Cananéia provavelmente vem de um... Bem, assim, para nós ele chega através desse documento, né? Mas, enfim, qual é o documento? Existe um relato de uma viagem de um navegador espanhol chamado Diego Garcia. Esse relato é, assim, do final dos anos 30 do século XVI. E nesse relato ele fala que havia encontrado um bacharel português em Cananéia, que é aquela ilha ali do litoral, atual litoral de São Paulo. Então, veja, bacharel, provavelmente, no espanhol daquela época, uma das conotações, a mais provável que se encaixa com essa figura, é a conotação de um falastrão, de um cara que conversa muito, né? Que tem muito papo, né? Em Goiás a turma fala um prosa ruim, né? Aquele cara que fala demais. E é assim que o Diego Garcia se refere a ele. E como ele vivia em Cananéia, bacharel de Cananéia. Então não tem nada de pomposo nesse nome, né? Bacharel, né? No sentido acadêmico, não. Tá. Quando que ele chegou aqui? Tem um historiador chamado Jaime Cortesão, numa obra chamada História da Colonização Portuguesa no Brasil. Nessa obra, o Jaime Cortesão defende a tese de que Bartolomeu Dias teria deixado esse cara aqui em 1499. Nessa versão, nessa tese, o Bartolomeu Dias seria um precursor do Pero Álvares Cabral. Eu tirei isso do livro Capitães do Brasil, do Eduardo Bueno. Bem, então, essa é uma das versões. Ele teria chegado em 1499. Mas também, essa hipótese é muito mais aceita, ele pode ter sido deixado aqui como degredado em 1502, naquela expedição do Gaspar de Lemos. E aproveito para mencionar isso aqui. Eu não sei se eu falei isso naquele vídeo lá que eu falei da expedição de 1501. Essa expedição que sai de Portugal em 1501 e retorna em 1502. Também pode ter sido liderada, um dos capitães principais dela foi o Gonçalo Coelho. Tá? Porque às vezes você vai ler em algum material, encontrar alguma aula, alguma coisa, em vez de falar no Gaspar de Lemos como líder dessa expedição, fala-se no Gonçalo Coelho. Tá? Mas, enfim, Gonçalo Coelho era um dos capitães. E
talvez, essa é a hipótese mais aceita, teria sido um degredado, o bacharel de Cananéia teria sido um degredado deixado aqui pelo Gonçalo Coelho em 1502, ou no fim de 1501. De fato não sabemos, mas o interessante é que esse bacharel de Cananéia, assim como o Caramuru e assim como o João Ramalho, se tornou um símbolo desse primeiro contato do europeu, do português, com o índio, com o indígena, com o nativo daqui. E eles são uma espécie de ponte, né? Esses homens são uma espécie de ponte entre os dois grupos, né? Entre os europeus e os índios. E também eles são uma espécie de pais, né? De pais, porque eles se relacionaram com muitas índias e geraram dezenas e dezenas de filhos, que são os mamelucos, né? Aqueles primeiros, aquela miscigenação de homem branco, europeu, com o indígena. Bem, o que mais que a gente pode falar sobre ele? Eu falei que ele pode ter se deixado aqui como degradado, mas na verdade, isso quem fala para nós, deixa eu ver se está aqui, não está aqui, mas quem fala isso é o Dicionário de História Colonial do... Poxa, como é o nome dele? Eu esqueci o nome tá, acho que está aqui, é o Ronaldo Vanfas, desculpa aí se eu tirei a cara da frente da câmera. Ronaldo Vanfas tem um dicionário de história colonial, e nesse dicionário ele fala que é mais provável que o bacharel de Cananéia tenha sido um desertor, e não um náufrago e nem um degredado. Eu deduzo que, como náufrago, né, você tem que, de acordo com as fontes históricas, de que época provável esse cara chegou no Brasil, você faz uma associação com os naufrágios conhecidos das viagens portuguesas. Então, não bate muito, pela data que provavelmente ele chegou aqui, não bate muito. Então, descarta-se a hipótese do naufrágio. E os degredados também há um registro mais seguro, né, do nome dessas pessoas, ou então, pelo menos, porque eles não eram condenados a cumprir uma determinada pena. Agora, o desertor é aquele cara que às vezes não usa ninguém ali na embarcação, na viagem, e aí ele resolve fugir, né? Ele abandona o barco, deserta, e meio que ele tem uma aura negativa sobre ele, né? Que ele está abandonando o barco. E aí, talvez descartando essas hipóteses de naufrágio e de degredo, sobra a hipótese mais provável de ele ser um desertor. Ele possuía muitos filhos e muitas filhas, e no final da década de 30, quando os europeus vão travar contato mais próximo com ele, ele já tinha muitos genros. E, curiosamente, né, a partir ali do fim da segunda década e durante toda ali, vamos dizer assim, vamos arredondar, entre 1515 e 1525, um pouco mais já perto de 30, vai haver vários naufrágios aqui nessa região dos exploradores, ali na região mais ao sul do litoral brasileiro. E muitos desses náufragos vão passar a ser genros do bacharel de Cananéia. Então tem vários deles, né? E esses, curiosamente, a gente tem os nomes. Então tem o Gonçalo da Costa, não Gonçalo Coelho, tá? Gonçalo da Costa, o Francisco Chaves, Henrique Montes, e tem outros. Então, esses são homens, havia entre esses homens portugueses e espanhóis, esses são homens que naufragam aqui no litoral brasileiro, depois descobrem a presença do bacharel de Cananéia e se tornam genros dele, casam com filhas dele, filhas que ele teve com índias. Então, aquela primeira geração de mamelucos já casa com europeus em muitos casos, mas às vezes casa com índios também. Então vocês veem aí o hibridismo, a mistura, a miscigenação muito forte, né? O sincretismo. Bem, que mais? Tem nesse relato do Diego Garcia, o navegador espanhol que eu mencionei agora há pouco, ele fala de um acordo, de um contrato que ele fez com o bacharel de Cananéia. E o bacharel teria fornecido a ele um bergantim, que era uma espécie de embarcação,
e 800 homens, 800 escravos, para levá-lo até a Serra da Prata, que os índios ali do sul do Brasil sabiam da existência. Existia até um caminho que levava do sul do Brasil até os Andes, lá até a região do Potosí, lá no Peru, da Serra da Prata. Depois eu falo sobre isso. Ele teria então feito esse contrato com o Diego Garcia. E o próprio Martim Afonso de Souza teria organizado uma expedição para ir atrás dessa prata lá na Serra da Prata, mas essa expedição, que contou com o apoio do bacharel, não prosperou, não vingou, né? Ela sucumbiu aí diante de um ataque de índios hostis. O bacharel de Canané vivia entre os índios carijós, ok? Eu lembro que o Caramuru vivia entre os tupinambás, o João Ramalho vivia entre os tupiniquins e o bacharel de Canané vivia entre os carijós, tá certo? Acho que é isso, pessoal. Então, conhecemos aí mais um desses personagens marcantes dos primeiros anos da colonização portuguesa. Nem é muito certo falar em colonização, da presença portuguesa no Brasil. E acho que paramos aqui, né, de falar desses personagens. Existem mais alguns, mas eu acho que esses são os mais significativos. Amanhã eu devo falar para vocês sobre uma nova viagem organizada pelo Fernando de Noronha, de 1511, que trouxe para o Brasil uma famosa embarcação chamada Nau Bretoa. Amanhã eu devo falar disso. E mais uma coisa que eu quero falar, reparem, quem está acompanhando todos os vídeos, reparem que eu estou seguindo uma ordem mais ou menos cronológica, né? Então, desde o início, né, desde a história de Portugal, a gente fez um resuminho de toda a história de Portugal, e quando chegou em 1500, na viagem do Cabral, desde quando eu comecei a falar da viagem do Cabral até hoje, eu estou seguindo mais ou menos uma ordem cronológica. Então, a gente está atingindo mais ou menos agora 1510, né, finalizando a primeira década da história do Brasil, propriamente dita. E vamos continuar assim, a minha ideia é essa, vamos seguir aí passo a passo, cronologicamente, e vamos ver até onde a gente chega. Um abraço.